ninguém estava preparado. E eu gostaria de enfatizar que a Europlana estava preparado a tal ponto que ela tinha um sistema pronto e que entrou, já estava em funcionamento. Então, veja, se a FEPLANA não tinha um projeto, não tinha um programa, nós tínhamos, haja visto que ele entrou em funcionamento em 98. Então, isso é o comentário que eu gostaria de ficar registrado. Nós estávamos preparados, nós corremos o mundo para saber o que tinha e montamos um sistema antes da liberação. É só isso. Sem comentário. Eu queria chamar para fazer sua apresentação o representante do Paraná, doutor José Roberto. Bom, boa tarde, eu sou José Roberto Canziani. Tenho a missão aqui de mostrar essa experiência que é o Consecana Paraná. Pedir ajuda à professora Vânia, a todos os representantes da bancada rural dos produtores que estão aqui presentes, podem me interromper e complementar se for necessário. O Consecana Paraná completou 10 anos agora no mês de março de 2010. Ele começou em 2000 por uma iniciativa da Federação da Agricultura do Paraná, da Alcopar, que reúne as indústrias, né? E a Universidade Federal do Paraná foi convidada para fazer o monitoramento dos preços. Então, lembrando, vou usar o argumento da professora Heloísa, a universidade tem um papel independente dentro do Consecana. Né? Eu, além de mostrar o nosso trabalho propriamente dito, que é o monitoramento dos preços, eu vou mostrar alguns resultados do Consecana Paraná e até comparar com São Paulo, que é a referência do país pela expressão que tem de produção. Né? É o maior estado produtor e, portanto, né, tem o maior volume processado de cana, o maior número de produtores, maior número de fornecedores. Então, essa comparação, né, ela passa a ser interessante, até para a experiência dos estados, que ainda não têm um Consecana. O Consecana Paraná ele foi feito... Pedir ajuda aqui ao universitário. Para passar aqui. Setinha. Não, eu estou apertando a setinha para a direita. Acho que está sem pilha. Vá. A estrutura da apresentação, ela começa com quais foram as bases para a criação do Consecana, quais são as características, né, principais do Consecana Paraná e da produção paranaense. Qual é, enfim, a metodologia de cálculo utilizada para gerar os valores de referência do ATR e, no caso do Paraná, uma questão diferente, divulga-se preço de cana básica. Como são, então, o trabalho da universidade, que é fundamentalmente o monitoramento do mercado, então o cálculo dos preços médios de comercialização e os consequentes valores de referência agora dessa última safra, que encerrou em março, a safra 9 e 10. E como esses valores normalmente são utilizados para livre negociação entre os produtores rurais e as indústrias do Paraná, envolvendo aí vários aspectos, que tanto dos fornecedores de cana, propriamente dito, são um número muito pequeno no estado. Isso é uma diferença importante, que dá base às mudanças que foram feitas em relação a São Paulo, e também o pagamento de arrendamento de terras, que é a forma mais comum de produção no estado. Todos já falaram que a liberalização dos preços
foi uma das bases para a criação do modelo Consecana, inicialmente desenvolvido em São Paulo. O Paraná valeu-se da experiência de São Paulo. Praticamente os manuais, em termos de normas operacionais, são idênticos a São Paulo. Então, todo o trabalho que a Orplana fez, junto com a Única, para constituir o Consecana São Paulo, né, abriu as portas, facilitou o trabalho da bancada rural e industrial do Paraná na definição de parâmetros e normas operacionais. E isso aconteceu, né, com a extinção do IAA. Mas, por que existe o Consecana e não tem o Concesoja, não tem o Consemilho, né? Até o Conceleite, como foi falado pelo Paulo Leal, já existe no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e agora ele está indo para Mato Grosso do Sul e Rondônia, que são produtores importantes de leite. Mas alguns mercados agropecuários não cabe esse tipo de modelo. O que explica, qual a lógica econômica que leva produtores rurais e indústrias a estabelecer um modelo como o Consecana? Porque, primeiro, o raio economicamente viável de comercialização da cana-de-açúcar, pelo seu peso, é muito grande em relação ao seu valor, né? Faz com que haja esse setor trabalhe num sistema de integração produtor-indústria. A indústria depende dos produtores para o fornecimento de cana ou das terras agrícolas para produzir a matéria-prima, e os produtores precisam da indústria para processar o produto e produzir os derivados. E a outra questão econômica que justifica a criação de Consecanas é o fato da cultura da cana ser uma cultura semi-perene. Portanto, exige um planejamento de pelo menos de médio prazo, ou podemos dizer de longo prazo, porque ninguém vai montar uma indústria sem matéria-prima e ninguém vai plantar cana se não tem uma indústria para processar a matéria-prima. Então, essa lógica vale para todo o Brasil e o mundo, né? É um setor que trabalha de forma integrada. Então, os trabalhos no Paraná começaram em 2000, a primeira reunião foi em março, e depois, já em abril, foram divulgados os primeiros valores de referência para o estado do Paraná. Esses valores de referência são fundamentalmente utilizados na livre negociação, envolvendo contratos de fornecimento de cana, os fornecedores de cana, contratos de arrendamento de terras ou de parcerias, se preferir esse termo. E também uma outra questão importante que leva a indústrias que praticamente têm 100% da cana própria a seguirem o modelo Consecana a fim de facilitar a negociação societária entre os sócios que possuem o fator terra e os sócios que possuem o fator indústria, né? O recurso industrial de produção. Então, nós sabemos que o Consecana contribui para que haja um acerto dentro de uma indústria, independente se ela tenha ou não tenha fornecedores. Então, esse é um outro uso bastante comum do Consecana. Quais são as características do Consecana Paraná e da produção paranaense? Então, é um conselho paritário, o número de membros são de 6 membros de cada lado, indicados pela Federação da Agricultura e pelos sindicatos de açúcar e álcool, representados pela sua associação Alcopar. Tem um rodízio anual, como todos os Consecanas, na presidência, e tem a instituição independente, que é a Universidade Federal. O seu estatuto e regulamentos praticamente foi uma cópia do Estado de São Paulo, naquela época, do ano 2000. Isso foi solicitado formalmente, e o Consecana São Paulo autorizou formalmente, por escrito, que o Consecana Paraná valesse da experiência de São Paulo, mas algumas adaptações foram feitas em comum acordo entre as partes. A produção de cana no Paraná está na região norte, e aí distingue-se 2 principais ou 3 principais regiões. O que nós denominamos de norte pioneiro, ou norte velho, é onde começou a lavoura de cana há muitas e muitas décadas atrás. Lá nós temos usinas bastante antigas, produtoras de açúcar e também de álcool.
É uma região de terra roxa estruturada e de lato solo roxo, portanto de valores de terra bastante elevados. O mesmo acontece na região centro-norte do Paraná. Então a região aqui de Londrina, né, pegando aqui até Maringá, é a região ainda de terra roxa estruturada. E temos uma região nova de ocupação da cana, que vai em direção ao Arenito Caiuá, que é a região noroeste do Paraná, onde as novas indústrias estão sendo instaladas, a exemplo da migração da cana em São Paulo para a região oeste, e mesmo, né, o grande crescimento da cana na região do Mato Grosso do Sul. Aí, em azul, estão os municípios sedes das unidades produtoras do Paraná, são em número de 30 unidades industriais.